Olá a todos, vamos iniciar hoje um curso que tem por título Encontrar Jesus e Saber Estar com Ele, e responde sobretudo uma dúvida que paira, penso eu, que no interior de muita gente, quando ouvem dizer que é necessário seguir Jesus, estar com Ele, falar com Ele. Muitas vezes as pessoas perguntam-se, muito bem, isto é muito bonito, mas como é que eu faço isto? Não o vejo, não o ouço fisicamente, como é que eu sigo Jesus? Não sei onde é que está, digamos, fisicamente, para ir atrás dele, seguir as suas pegadas, alguma coisa que eu tivesse aqui, e ele me dissesse, vem para aqui, vem para acolá, pois eu iria com Jesus, mas agora, na prática, como é que isso se faz? E era sobre esta ideia que eu queria centrar este programa piloto que nos centrará nas 23 ou 24 sessões que temos por diante. Responder como é que eu sigo Jesus, como é que eu o encontro, como é que eu posso estar com Ele, como é que eu me posso entreter com Ele. Este curso é fruto de uma ideia que me passou pela cabeça ao ler o primeiro volume publicado por Bento XVI sobre Jesus de Nazaré. Ele escreveu na introdução dessa obra fantástica, que aquele livro não era um texto do magistério, portanto dizia com graça que a pessoa podia discutir, qualquer um podia discutir as teses que lá encontrava, mas acrescentava unicamente expressão da minha busca pessoal do rosto do Senhor. Uma busca pessoal do rosto do Senhor. Isto é, parece-me a mim que todos temos que ter esta preocupação de encontrar pessoalmente Nosso Senhor. E a verdade é que ao longo da história da Igreja houve muita gente que o fez muito bem, aliás, e que nos pode ensinar ou dar pistas, não é? A encontrarmos nós o nosso próprio caminho, entre as múltiplas respostas que foram dadas para poderem seguir Jesus, para o poderem encontrar, para poder estar com Ele. Algumas estão em maior sintonia com a nossa forma de ser, com a nossa forma de rezar, e podem nos dizer mais, e é preciso conhecê-las. Eu diria, assim, para esta sessão introdutória, que valia a pena trazer à nossa memória, mesmo que não vá ler a passagem, o primeiro encontro de Santo André e provavelmente São João com Jesus. Eles estão com João Batista, são discípulos, alunos de João Batista, ouvem falar do Messias que há de vir, até que um dia Jesus passa por ali e São João assinala, eis o Cordeiro de Deus. E eles dispõem-se a seguir Nosso Senhor. Jesus vê que eles o seguem, dirige-se a ele, eles fazem uma pergunta, onde moras? Vim de ver, e passam com ele aquela tarde. Pois, todas estas etapas, de alguma maneira, podemos percorrê-las nós, entusiasmar-nos ao ouvir falar de Jesus, encontrar meios de o podermos localizar, não é? Ou encontrar um pouco melhor, e depois segui-lo, ir atrás dele, saber onde é que mora, o que é que faz, o que é que pensa, o que é que tem no seu coração, e gastar tempo com ele. Portanto, todas estas sessões, de alguma maneira, ajudam-nos a percorrer uma vez e outra estas etapas, às vezes de uma maneira, outras vezes de outra, sempre e quando queiramos mesmo conhecer Nosso Senhor. Já digo, eu tinha esta ideia na cabeça de fazer uma espécie de sumário, de elenco de recursos que foram usados ao longo da história do cristianismo para se poder estar com Jesus. E essa oportunidade, essa ideia, que às vezes as ideias estão na cabeça e às vezes não saem da cabeça, mas neste caso saiu, graças a Deus, por um grupo de jovens aqui da paróquia, um dos grupos de jovens, que eram e são pessoas muito interessadas, e decidimos fazer este curso durante todo um ano. Mas ainda era o ano em que se
teve lugar o Sino da Juventude e pensámos, isto é ótimo, porque assim podemos testar este curso e, além disso, contar com a colaboração de todos para fazer perguntas e também para expor alguns dos temas. Depois vem a parte mais difícil, que era, ou mais difícil, ou mais maçuda, que é reunir tudo, tentar escrever o que foi dito e organizar as ideias. E assim ficámos, ou consegui elaborar o livro, que não está publicado, é um manuscrito, e agora pareceu-me que era mais favorável expô-lo assim de forma mediática, também para ver se as pessoas podem estar interessadas. Eu queria ler devagarinho as palavras do Papa Francisco, da exortação Evangelium Gaudi, que diz o seguinte: convido todo o cristão em qualquer lugar e situação que se encontre a renovar hoje mesmo o seu encontro pessoal com Jesus Cristo, ou pelo menos a tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele, de o procurar dia a dia sem cessar. Não há motivo para alguém poder pensar que este convite não lhe diz respeito, já que da alegria trazida pelo Senhor ninguém é excluído. Todos aqueles que me veem, todos aqueles que têm interesse em conhecer Nosso Senhor, far-lhes-á muito bem também entrar em contacto com os diferentes caminhos possíveis para estar com Ele. Também vinha à cabeça que o curso vai ao encontro de umas palavras enfim, do Papa Francisco e não só, mas a ideia de ir ao essencial do cristianismo, ir ao fundamental. Claro que há muitas questões e muito interessantes que são consequências do nosso ser cristãos, mas muitas vezes temos que voltar ao primeiro anúncio e à frescura do encontro com Jesus. Há umas semanas atrás escutei um podcast do Bispo Barron, né, que é um Q&A para crianças pequeninas que lhe fazem-lhe perguntas e ele vai respondendo. E antes de passar em revista as perguntas, numa conversa entre ele e o host, o anfitrião do programa, o anfitrião dizia que as perguntas eram boas, formuladas por crianças, mas muito boas. E o bispo dizia que sim, porque as crianças às vezes têm a capacidade de ir ao essencial, mesmo que as perguntas sejam formuladas de forma infantil, se quisermos, mas vão ao essencial, não se perdem às vezes com questiúnculas, nas quais às vezes nós nos enredamos, se calhar às vezes com razão, outras de forma que nos faz perder o tempo. Portanto, nestas sessões que nós quisemos que fossem semanais, e aqui também procuraremos ter mais ou menos essa periodicidade, iremos passando em revista uma série de maneiras de nos aproximarmos da humanidade Santíssima de Jesus. Eu dividia o manuscrito em dois grandes blocos, assim uns primeiros temas mais gerais, abrangentes, aos quais temos que voltar uma vez e outra, são quase irrenunciáveis, o conhecimento dos Evangelhos, o conhecimento de Cristo por connaturalidade, a Eucaristia, que são maneiras irrenunciáveis de conhecer Jesus, e depois uma série de devoções que podemos dizer sazonais, no sentido que se aproximam ou podem ser mais convidativas numa época determinada do ano. Eu dividi por meses, escolhi uma devoção por mês. Às vezes há meses tradicionais que já estão associados a devoções, como o do Sagrado Coração de Jesus no mês de junho, não é? Ou do Preciosíssimo Sangue no mês de julho. Outros foram mais ou menos ordenados por uma questão também de ordem, por uma questão de sabermos por onde é que podemos andar e como é que nos podemos exercitar em cada época do ano. As sessões terão um tempo de 10 a 15 minutos, consoante também o tema. Procuraremos iniciar a fazer sempre uma referência bíblica, terminar também com alguma referência bíblica, ou algum texto elucidativo ou estimulante. E eu só queria uma ideia mais para terminar. Ao elaborarmos estas sessões, com a colaboração de todos,
fomos recorrendo e fomos usando também recursos de todas as épocas da Igreja, desde os primórdios até ao Papa Francisco. Textos do Magistério, textos de santos, sem qualquer tipo de preconceito. Isto é, a própria metodologia do curso ajuda, ou pelo menos eu espero que ajude, a ultrapassar uma visão que faz com que uma parte da história da Igreja fique de fora, seja, por ser assim mais direto, tudo o que está antes do Concílio Vaticano II, ou seja, tudo o que vem com o Vaticano II. Não tem nenhum sentido andar a dizer esta parte da Igreja não me interessa, porque o Espírito Santo sempre atuou, sempre fez santos, sempre inspirou o magistério para nos aproximar de Jesus, e deitar fora uma parte do magistério, seja ela qual for, é provavelmente perder recursos valiosos para nos podermos aproximar do nosso Senhor. Mais uma vez, é preciso ir ao essencial. Temos Jesus, que pode ser conhecido e amado de formas muito diversas, e vale a pena investir tempo nesse esforço. Eu terminava com umas palavras lindíssimas do Cântico dos Cânticos, uma passagem que é proposta na festa de Santa Maria Madalena, aquela que procurou o Senhor até o encontrar. E diz assim: no meu leito, toda a noite, procurei aquele que o meu coração ama. Procurei-o e não o encontrei. Vou levantar-me e dar voltas pela cidade. Pelas praças e pelas ruas procurarei aquele que o meu coração ama. Procurei-o e não o encontrei. Encontraram os guardas que fazem ronda pela cidade. Vistes aquele que o meu coração ama? Mal me apartei deles, logo encontrei aquele que o meu coração ama.